Eles pensaram que ela era uma ninguém. Eles pensaram que ela era apenas a esposa quieta, descartada, de Richard Sterling, destinada a desaparecer na pobreza, enquanto ele ostentava sua amante e seus milhões. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles confundiram silêncio com fraqueza. Quando Clara Ara Sterling assinou aqueles papéis de divórcio com zero exigências, sem pensão alimentícia, sem bens, nada, seu marido riu. Ele não sabia que a mulher parada na chuva não estava perdendo uma fortuna. Ela estava retornando a uma. Avance 3 semanas para o silêncio quebrado de um tribunal lotado. O rugido de um motor Gulfstream G750 Air cortando o céu e uma entrada que faria o mundo tremer. Esta não é apenas uma história de divórcio. É um acerto de contas. A chuva em Seattle não apenas caiu. Ela martelou contra o vidro do chão ao teto da cobertura como uma acusação. Dentro da vasta sala de estar da propriedade Sterling, o ar estava mais frio do que a tempestade lá fora. Richard Sterling sentou-se no sofá de couro italiano, sua postura relaxada, quase entediada. Ele checou seu relógio Patek Philippe, uma sutil flexão de impaciência. De pé atrás dele, com uma mão possessivamente repousando em seu ombro, estava Jessica, sua assistente executiva. Embora os tabloides já tivessem dado a ela um título menos profissional, ela usava uma pulseira de tênis de diamantes que Clara Ara reconheceu. Tinha sido um presente de aniversário 3 anos atrás. Em frente a ele sentava-se Clara Ara. Ela parecia pequena na poltrona oversized, suas mãos dobradas ordenadamente em seu colo. Ela não usava joias. Seu rosto estava pálido, desprovido de maquiagem. Seu cabelo escuro puxado para trás em um coque severo e prático. Para Richard, ela parecia exatamente o que ele acreditava que ela era. Uma mulher simples e sem nada de especial que ele tinha tirado da obscuridade 5 anos atrás, agora passada sua data de validade. Não vamos tornar isso difícil. Clara Ara, Richard disse, deslizando a pilha grossa de documentos pela mesa de centro de mogno. Os termos são claros. O acordo pré-nupcial permanece. Você recebe a soma global que nós concordamos. $50.000, o suficiente para recomeçar em seja lá de onde você veio. Kentucky, Ohio. Iowa. Clara Ara disse suavemente. Sua voz era firme, não traindo nada. Certo. Iowa. Richard sorriu presunçoso, trocando um olhar com Jessica. Jessica suprimiu uma risadinha, traçando um dedo ao longo do colarinho de Richard. Você sai da casa até amanhã de manhã. Os carros, as joias, as contas, eles ficam. Você assinou o pré-nupcial, Clara Ara. Meus advogados, pesos pesados de Sullivan e Cromwell, se certificaram que é inquebrável. Se você tentar lutar contra isso, eu vou te enterrar em taxas legais até você estar morando em uma caixa de papelão. Clara Ara olhou para os papéis. O cabeçalho lia Sterling V. Sterling peticionou para dissolução de casamento. Era um documento brutal. Ele a despiu de tudo. Ele a pintou como uma dependente, uma sanguessuga que não tinha contribuído em nada para a ascensão da Sterling Dynamics, o império de tecnologia de Richard. Você está me deixando com nada, Clara Ara afirmou. Não era uma pergunta, era um esclarecimento. Estou te deixando com sua liberdade. Richard contou seu tom endurecendo. E 50 mil? O que é 50 mil a mais do que você tinha quando eu te encontrei esperando mesas? Não seja gananciosa, Clara Ara. Isso não te convém. Jessica interveio sua voz, alta e açucarada rendada com veneno. Richard está sendo generoso, querida. Você deveria apenas assinar. Imagine o constrangimento de um julgamento. Todo mundo sabendo que você não podia manter um homem como ele. Clara Ara lentamente levantou seu olhar. Pela primeira vez, ela olhou diretamente para Jessica. Seus olhos eram de um azul gelado surpreendente, um detalhe que Richard geralmente ignorava. Por um segundo, apenas um microsegundo, Jessica recuou.
Havia algo antigo e perigoso por trás daquele olhar, como um tubarão emergindo em águas calmas. Mas então o olhar se foi. Clara alcançou sua bolsa. Richard ficou tenso. Ele esperava uma cena, gritando, chorando. Talvez ela jogasse um vaso. Ele tinha sua equipe de segurança em prontidão no corredor, pronta para escoltá-la para fora no momento em que ela se tornasse histérica. Ele queria que ela fosse histérica. Isso validaria tudo o que ele havia dito a seus amigos, que ela era instável, pegajosa, indigna do nome Sterling. Em vez disso, Clara tirou uma caneta preta simples. Ela não leu as cláusulas. Ela não pediu por um advogado. Ela não perguntou sobre o cachorro ou a casa de veraneio nos Hamptons ou as ações. Ela virou para a página final. Scritch Scratch. Ela assinou seu nome. Clara A. Sterling. Então ela fechou a pasta e a empurrou de volta para ele. O quarto ficou em silêncio. O único som era a chuva e o zumbido distante do controle climático da cobertura. Richard piscou, atordoado. Ele franziu a testa, olhando para a assinatura, então de volta para ela. Você assinou? Sim, Clara disse, levantando-se. Ela alisou sua saia cinza simples. É só isso? Richard sentiu uma onda de raiva irracional. Isso foi muito fácil. Ele tinha preparado um discurso sobre a inadequação dela. Ele tinha preparado para destruí-la. A conformidade dela parecia um insulto. Você entende o que isso significa? Você sai daqui com as roupas que veste, sem pensão alimentícia, sem acesso aos círculos sociais. Você é ninguém de novo. Eu entendo perfeitamente, Richard, Clara disse. Ela se virou para a porta. Eu terei minhas coisas embaladas dentro de 1 hora. Você tem 1 hora. Richard estalou, tentando recuperar o controle da narrativa. A segurança vai verificar suas malas. Certifique-se de não roubar nada da prataria. Clara parou na porta. Ela não se virou. Fique com a prataria, Richard. É banhada de qualquer forma. Então ela saiu. Richard olhou para a porta vazia, seu rosto corando vermelho. Banhada, aquela ingrata. Deixa ir, querido. Jessica arrulhou, agarrando o braço dele. Ela está em choque. Ela provavelmente vai chorar em seu velho Honda. Você ganhou, Richard. Você está livre. Richard olhou para os papéis assinados. Ele tinha um. Ele tinha mantido sua fortuna, sua empresa e sua reputação intactos. Então por que ele sentiu um nó frio de pavor se formando em seu estômago? Por que o silêncio dela parecia mais alto do que um grito? No andar de cima, no quarto principal, que não era mais dela. Clara moveu-se com precisão militar. Ela não embalou roupas. Ela não embalou as bolsas de grife que Richard tinha comprado para ela para sessões de fotos. Ela abriu a parte de trás de seu armário, alcançou um espaço oco atrás da parede de gesso, um espaço que Richard nunca soube que existia, e puxou uma pequena pasta de couro surrada. Dentro estavam 3 itens. Um passaporte com um nome diferente, um telefone descartável e um cartão de titânio preto sem números. Apenas um brasão singular em relevo de um falcão. Ela checou o telefone. Uma mensagem não lida. Remetente protocolo 0. Mensagem. O jato está em Teterboro. Você está ativa? Os dedos de Clara pairaram sobre a tela. Ela olhou ao redor do quarto para o luxo frio que tinha sido sua prisão por 5 anos. Ela pensou no rosto presunçoso de Richard. Ela pensou nos $50.000. Ela digitou uma única palavra, ativa. Ela agarrou a pasta e saiu da mansão Sterling para a chuva torrencial. Ela não chamou um Uber. Ela caminhou 2 quadras até a esquina da Quinta com a Maine, onde um Cadillac Escalade com vidros escuros estava parado com o motor ligado. O motorista, um homem do tamanho de um linebacker com uma cicatriz correndo pela bochecha, saiu imediatamente. Ele segurou um guarda-chuva sobre ela, protegendo-a do aguaceiro. Bem-vinda de volta, madame. Ele disse sua voz, um murmúrio profundo de respeito. O Sr. Kane está esperando. Leve-me para o aeródromo, Harris.
Clara Ara disse, sua voz abandonando o timbre suave e submisso que ela tinha usado por 5 anos. Era agora afiada, comandando a voz de uma mulher que possuía as salas antes mesmo de entrar nelas. E Harris, sim, Madame, ligue para a equipe legal em Zurique. Richard pensa que o divórcio acabou. Diga a eles que estou prestes a redefinir a palavra acordo. Duro. Richard Sterling celebrou seu divórcio do jeito que ele fazia tudo mais ruidosamente e caro. 3 dias depois que Clara Ara partiu, ele sediou uma festa da liberdade em seu super iate de 200 pés, o Titan, atracado no porto. Champanhe fluía como água. Cristal, naturalmente. A música batia baixo pesado o suficiente para chacoalhar o externo, enquanto a elite de Seattle se misturava com modelos e investidores de tecnologia. Jessica era a peça central drapeada em um vestido Versace vermelho, desempenhando o papel da futura Sra. Sterling à perfeição. Richard segurou um copo de uísque encostado no corrimão, ouvindo Arthur Pendleton, seu conselheiro jurídico-chefe. Arthur era um homem que cobrava $1.500 por hora para destruir vidas, e ele parecia preocupado. Relaxe, Arthur. Richard riu, dando um tapa nas costas do homem mais velho. Ela assinou. Está feito. Por que você parece que alguém atirou em seu cachorro? Arthur ajustou seus óculos. São as contas bancárias, Richard. Richard franziu a testa. Eles? Ela tentou sacar mais do que os 50 mil que eu te disse para sinalizar? Não, Arthur disse, abaixando sua voz. É isso. Ela não tocou nos 50 mil. Ela não tocou em nada. Nós rastreamos o número do seguro social dela. Nenhuma aplicação para aluguel de apartamento, nenhum acionamento de cartão de crédito, nenhuma reserva de voo, nada. Richard zombou. Então, ela provavelmente está dormindo no sofá de um amigo em Iowa, pagando em dinheiro por quartos de motel baratos. Ela está humilhada, Arthur. Ela está escondendo. Não é só isso, Arthur pressionou. Eu fiz uma checagem de responsabilidade pós-separação padrão apenas para ter certeza que ela não acumulou nenhuma dívida secreta pela qual seríamos responsáveis. Richard, ela não existe. A música pareceu diminuir no fundo. Sobre o que diabos você está falando? Clara Ara Davenport da Iowa, Arthur disse, abrindo um arquivo em seu tablet. Certidão de nascimento é uma falsificação magistral, mas é uma falsificação. Registros do ensino médio. Eles levam a uma escola que pegou fogo em 1998. O diploma universitário que ela alegava ter, o registrador não tem registro dela. A mulher com quem você foi casado por 5 anos. No papel, ela é um fantasma. Richard sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a brisa do mar. Ele lembrou da noite em que a conheceu. Ele tinha estado em um restaurante em Chicago tarde depois de um negócio que deu errado. Ela era a garçonete, quieta, observadora. Ela tinha derramado café nele e ele a tinha seduzido. Ele gostou que ela não sabia quem ele era. Ele gostou que ela era uma tela em branco que ele podia moldar. Ela é uma golpista, Richard sibilou, seu aperto se apertando no copo. Ela me enganou. É por isso que ela assinou tão rápido. Ela não queria que nós cavássemos. Se ela é uma golpista, Arthur apontou, ela é a pior da história. Ela foi embora com nada. Golpistas não fazem isso. Eles te pegam por metade. Então, o que ela é? Eu não sei, Arthur disse sombriamente, mas meus contatos na agência de inteligência privada disseram que quando eles rodaram os dados biométricos dela da foto do passaporte antigo dela, o sistema sinalizou um bloqueio de segurança nível 5. Isso é nível Pentágono Richard ou superior. Alguém muito poderoso limpou o passado dela. Richard olhou para a água escura. A arrogância que geralmente o alimentava estava engasgando. Ele não gostava de desconhecidos. Ele destruiu concorrentes porque ele sabia as fraquezas deles. Ele não sabia nada sobre a mulher que tinha dormido em sua cama por 5 anos. Encontre-a, Richard comandou. Eu não me importo o que custa. Contrate investigadores particulares. Rastreie o telefone dela. Se ela mentiu sobre sua identidade, isso anula o pré-nupcial de uma forma ruim.
Eu posso processá-la por fraude. Eu posso reclamar os 50 mil. Eu quero ela destruída, Arthur. Eu quero ela na cadeia. 3.000 milhas longe em um hangar privado no aeroporto Labor em Paris. Clara Ara sentou-se em uma poltrona de veludo a bordo de um jato que fazia o Titan de Richard parecer um bote. O interior do avião era forrado com mogno raro e couro creme. Não havia nome de marca colado em todo lugar, apenas opulência quieta, sufocante. Sentado em frente a ela estava Sebastian Kine. Sebastian era um homem que raramente aparecia nas listas da Forbes, principalmente porque ele pagava pessoas muito caras para manter seu nome fora delas. Ele controlava rotas de navegação, minas de terras raras, e o rumor era que vários pequenos governos. Ele estava em seus 50 anos, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido em um terno Savile Row, saboreando um expresso. Você parece cansada, Clara. Sebastian disse gentilmente. Eu tenho estado interpretando uma dona de casa por 5 anos, tio. Clara respondeu, tirando seus saltos e enrolando suas pernas debaixo dela. Você sabe o quão exaustivo é fingir que Richard Sterling é a pessoa mais inteligente na sala? Eu mereço um Oscar. Sebastian riu. A atribuição era necessária. Sterling Dynamics estava desenvolvendo a chave de criptografia que o cartel estava tentando comprar. Nós precisávamos de olhos por dentro para garantir que a tecnologia não caísse nas mãos erradas. Você fez seu trabalho. A tecnologia está segura. A ameaça está neutralizada. Você poderia ter simplesmente ido embora. Eu fui embora, Clara disse, olhando para as nuvens fora da janela. Mas ele foi cruel, Sebastian. Não foi apenas a traição. Foi o jeito que ele olhou para mim, como se eu fosse sujeira, como se eu fosse descartável. Sebastian pousou sua xícara, seus olhos, geralmente quentes quando olhando para sua sobrinha favorita, tornaram-se duros. E agora ele está tentando te caçar. Minha equipe de segurança interceptou uma consulta de uma firma de PI em Seattle. Eles estão cavando no pseudônimo Davenport. Clara sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Deixe-os cavar. Eles só encontrarão o que queremos que eles encontrem. Ele entrou com uma moção. Sebastian continuou, deslizando um breve legal pela mesa. Ele está te processando por fraude. Ele quer te arrastar de volta ao tribunal em Seattle. Ele alega que você falsificou sua identidade para se casar com ele, o que constitui fraude conjugal. Ele quer te humilhar publicamente para proteger o preço de suas ações. Clara pegou o documento. Richard não estava satisfeito com a saída dela. Ele queria fazer um exemplo dela. Ele queria desfilá-la pelo sistema judicial como uma mentirosa e uma ladra. Ele quer uma data de tribunal. Clara perguntou. Próxima terça-feira, Tribunal Superior de Washington. Juiz Holloway presidindo. Holloway joga golfe com Richard. Clara riu. Era um som escuro e rico. Ele pensa que está convocando uma garçonete chamada Clara Davenport. Ele pensa que vai esmagar uma mulher indefesa que não pode pagar um advogado. Ela se levantou e caminhou até o espelho na parede da cabine. Ela olhou para seu reflexo. A dona de casa dócil tinha ido embora. Em seu lugar estava Clara Kane, herdeira do consórcio Kane, uma mulher educada na Saon e treinada por agentes do Mossad, uma mulher que gerenciava fundos de hedge de bilhões de dólares antes do café da manhã. Vire o avião, Sebastian, Clara disse. Sebastian levantou uma sobrancelha. Para onde? Seattle, Clara disse, virando-se para ele com um sorriso fural. Richard quer seu dia no tribunal. Eu darei a ele, mas eu não vou como Clara Davenport. E eu certamente não vou silenciosamente. Você vai se revelar? Sebastian perguntou. Isso quebra o protocolo. A atribuição acabou. Clara disse, servindo-se um copo de Dom Perignon Vintage. Agora é pessoal. Ele queria um show. Vamos dar a ele um show. Ela tomou um gole, seus olhos piscando.
Ligue para a família, Sebastian. Ligue para o conselho. Eu quero todo mundo lá. Eu quero o comboio. Eu quero a imprensa. E me arranje o melhor advogado de divórcio do mundo. Não para me defender, mas para eviscerá-lo. Sebastian sorriu, puxando seu telefone. Eu vou ligar para Lady Sterling em Londres. Ela está morrendo de vontade de usar seu novo chapéu. Clara olhou pela janela enquanto o jato começava a inclinar, afastando-se da segurança da Europa e de volta para a tempestade em Seattle. Richard Sterling queria uma guerra, ela sussurrou para o vidro. Ele apenas esqueceu de verificar contra quem ele estava lutando. A semana que antecedeu a data do tribunal foi uma aula magna em manipulação de mídia. Richard Sterling, utilizando suas conexões com os conglomerados que possuíam os principais tabloides, pintou um retrato de um gênio vitimizado. As manchetes foram brutais. De garçonete a destruidora. Como Clara Davenport enganou o magnata da tecnologia Richard Sterling. O acordo de 50 mil. A esposa fugitiva roubou segredos corporativos. Richard sentou em seu escritório de canto na Sterling Dynamics, com vista para o horizonte de Seattle. Ele rolou pelos comentários em um artigo do New York Post. Eles eram vis. O público a odiava. Eles viram uma mulher que havia prendido um bilionário e então fugiu quando o pré-nupcial não pagou. Está em alta, Richard, Jessica disse, andando pelo escritório em um par de Louboutins que custavam mais do que o suposto cheque de indenização de Clara. Todo mundo está do seu lado. Até os blogs feministas estão chamando-a de falha para o movimento por ser tão submissa. Richard recostou-se satisfeito. Não é o suficiente para vencer Jessica. Eu preciso ter certeza que ela nunca mais poderá mostrar seu rosto nesta cidade. Se ela tentar conseguir um emprego em um Starbucks, eu quero que o gerente a reconheça e a aponte para a porta. Mas sentado em frente a ele, Arthur Pendleton estava suando. O advogado experiente estava limpando sua testa com um lenço, sua pilha de arquivos tremendo ligeiramente. Richard, por favor, me ouça. Arthur implorou. Nós recebemos uma notificação do escrivão do tribunal esta manhã. A ré Clara substituiu seu conselho legal. Richard riu. Substituída por quem? Algum defensor público. Ela encontrou um advogado de shopping que aceita cupons. Não, Arthur sussurrou. Ela contratou a firma de Hale Sterling e Roth. Richard congelou. O riso morreu em sua garganta. Hale Sterling e Roth. Essa é uma firma de Londres. Eles representam a coroa. Eles representam estados petrolíferos. Eles não aceitam casos de divórcio em Seattle. Eles pegaram este, Arthur disse, sua voz sombria. Especificamente, Dominic Hale está voando para cá. Dominic Hale. Richard se levantou, seu rosto perdendo a cor. Dominic Hale não era apenas um advogado. Ele era um predador em um terno de 3 peças. Ele era conhecido como o açougueiro do Bailey. Ele tinha famosamente levado à falência um oligarca russo em uma única tarde por uma disputa de transporte marítimo. Como diabos Clara pode pagar? Dominic Hale, seu adiantamento, é $500 mil só para atender o telefone? Eu não sei, Arthur admitiu. Mas há mais. Eu tentei intimar os registros financeiros dela novamente. O pedido foi bloqueado. Não por um juiz, Richard. Pelo Departamento de Estado. O Departamento de Estado. Richard bateu a mão na mesa. Ela é uma garçonete de Iowa. O que está acontecendo? Eu acho, Arthur disse, levantando-se e pegando sua pasta, que nós chutamos um ninho de vespas. Eu sugiro fortemente que abandonemos o processo de fraude. Deixe-a ir. Dê a ela os 50 mil e vá embora. Nunca. Richard rosnou. Richard, ela está blefando. Ela provavelmente encontrou alguma brecha de caso de caridade pro bono. Eu sou Richard Sterling. Eu construí esta cidade. Eu não estou fugindo de uma mulher que compra seus sapatos na Target. Nós vamos ao tribunal na terça-feira e nós a esmagamos. Enquanto isso, todo o 45º andar do Four Seasons Seattle
Havia sido reservado sob uma empresa de fachada. A segurança estava apertada. 2 homens em ternos escuros estavam pelos elevadores, com fones de ouvido conectados, verificando a identidade de cada membro da equipe de limpeza que se aproximava. Dentro da suíte presidencial, a atmosfera estava calma, quase cirúrgica. Clara Ara estava em um pódio no centro da sala de estar. Uma equipe de 3 alfaiates se moveu ao redor dela, alfinetes em suas bocas, ajustando a barra de um vestido azul marinho. Não era chamativo, era estruturado severo e irradiava poder. Era uma peça Dior vintage modificada para a silhueta moderna. Sebastian Kane sentou no sofá assistindo às notícias em uma TV de tela plana silenciada. Ele está te chamando de fraude na televisão ao vivo. Sebastian notou, gesticulando para a dela onde Richard estava dando uma entrevista relutante a um âncora de notícias local. Ele não está errado, Clara Ara disse, checando seu reflexo. Eu era uma fraude. Clara Ara Sterling era uma mentira. Estou apenas me preparando para contar a ele a verdade. A porta da suíte abriu e um homem entrou. Ele era alto, com cabelo sal e pimenta, e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele usava um terno que custava mais que o carro de Richard. Este era Dominic Hale. A papelada está arquivada. Madame, Dominic disse, seu sotaque britânico nítido. Nós peticionamos por uma dispensa das acusações de fraude e nós entramos com um contraprocesso. Em que bases? Clara Ara perguntou, descendo do pódio. Dominic sorriu, uma expressão terrível de tubarão. Difamação, angústia emocional e meu favorito pessoal, uma moção para anular o acordo pré-nupcial baseado em deturpação grosseira de ativos. Clara Ara levantou uma sobrancelha. Richard não escondeu bens. Ele ama exibi-los. Ele não os escondeu de você, Dominic corrigiu. Ele os escondeu do IRS. Minha equipe fez um mergulho profundo nas holdings offshore da Sterling Dynamics, nas Ilhas Cayman. Parece que Richard tem estado canalizando lucros da empresa para contas pessoais para evitar impostos. Cerca de 40 milhões de dólares de valor. Sebastian soltou um assobio baixo. Descuidado. Extremamente. Dominic concordou. Nós não vamos apenas vencê-lo no tribunal de divórcio, Clara Ara. No momento em que deixarmos aquela sala, ele estará sob investigação federal. Nós vamos despi-lo até o osso. Clara Ara caminhou até a janela. A chuva ainda estava caindo. Em algum lugar lá fora, Richard estava brindando a sua vitória, completamente inconsciente de que a lâmina da guilhotina já estava caindo. Eu não quero o dinheiro dele, Clara Ara disse quietamente. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar a empresa dele 10 vezes mais. Então o que você quer? Dominic perguntou. Clara Ara virou. Seus olhos azuis estavam frios, desprovidos do calor que Richard uma vez alegou amar. Eu quero o orgulho dele, ela disse. Eu quero que ele saiba que a ninguém que ele jogou fora era a única coisa que o mantinha seguro. A manhã de terça-feira chegou com um aguaceiro torrencial adequado para o humor em Seattle. O Tribunal Superior do Condado de King era um zoológico. Richard tinha vazado a data do tribunal para a imprensa. Havia caminhões de satélite da CNN Fox e TMZ estacionados ao longo do meio-fio. Uma multidão de curiosos tinha se reunido segurando guarda-chuvas, ansiosos para ver o bilionário da tecnologia derrubar sua ex-esposa caça-níqueis. Às 8h45 da manhã, um comboio de 3 sedãs Mercedes Classe S prateados parou. Richard Sterling saiu do carro do meio. Ele parecia impecável em um terno Tom Ford cinza carvão. Ele acenou para as câmeras, mostrando um sorriso praticado e triste. Jessica estava ao lado dele, vestida em um modesto terno creme, interpretando a parceira de apoio. Ela agarrou o braço dele, olhando nervosamente para as luzes piscando. Sr. Sterling, é verdade que ela roubou os segredos da empresa? Um repórter gritou. Eu não posso comentar sobre litígio ativo, Richard disse. Sua voz projetou perfeitamente para os microfones. Eu só quero justiça. Eu quero seguir em frente com minha vida
e proteger minha empresa de maus atores. Ele subiu os degraus do tribunal, Arthur seguindo atrás dele como um diretor de funerária. Dentro do tribunal, a galeria estava lotada. Richard sentou-se à mesa do autor. Ele checou seu relógio. 8h55 da manhã. Ela está atrasada, Richard sussurrou para Arthur. Típico. Ela provavelmente está presa no trânsito em seu Honda. O juiz não vai gostar disso, Arthur resmungou, organizando seus arquivos. 8h58 da manhã. De repente, as pesadas portas de carvalho na parte de trás do tribunal não abriram. Elas não balançaram. Uma vibração pareceu passar pelo edifício. Fora, os repórteres que estavam arrumando seu equipamento pararam. Um ronco baixo estava ficando mais alto, abafando o tráfego da cidade. Não era um carro, era o batimento rítmico distinto de rotores. Aquilo é um helicóptero? Um cinegrafista perguntou, apontando para cima. Um massivo Sorsky S-66 de motor duplo, preto sem números de registro visíveis na lateral, apenas um pequeno brasão de falcão dourado, inclinou-se bruscamente sobre as ruas da cidade. Ele ignorou as rotas de voo padrão. Ele desceu agressivamente em direção à ampla praça em frente ao tribunal. Policiais no chão se apressaram. Isso não foi autorizado, mas enquanto eles alcançavam seus rádios, uma voz cortou a banda da polícia. Recuem! Este é transporte diplomático Alpha 1. Código de autorização Indigo 0 X-Ray. Não se aproxime da zona de pouso. O helicóptero pousou no meio da praça pública. O sopro do rotor, virando guarda-chuvas do avesso e enviando equipes de notícias correndo para se proteger. Richard, ouvindo a comoção lá fora, franziu a testa. Que barulho é aquele? Antes que Arthur pudesse responder, as portas do tribunal se abriram com um estrondo. Mas não era a Clara. 6 homens em ternos táticos pretos entraram. Eles usavam fones de ouvido e se moviam com a fluidez sincronizada de forças especiais. Eles não olharam para o juiz. Eles não olharam para o oficial de justiça. Eles tomaram posições ao longo do corredor e na frente da bancada. Juiz Holloway bateu seu martelo. Qual o significado disso? Você não pode trazer armas aqui. Oficial de justiça, o oficial de justiça. Um homem mais velho deu um passo à frente, mas foi parado por um dos homens de terno, que simplesmente segurou um distintivo. O oficial de justiça congelou, seus olhos arregalando. Ele olhou para o juiz e moveu os lábios uma palavra. Federal. Então o silêncio caiu do corredor. O clique de saltos ecoou. Clique, clique, clique. Era um ritmo lento e deliberado. Clara apareceu na porta. Richard virou em sua cadeira, um sorriso presunçoso pronto em seus lábios. Ele se preparou para ver a mulher quebrada. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. A mulher na porta era Clara, mas não era a Clara dele. Ela usava o vestido de or azul marinho que abraçava seu corpo como uma armadura. Sobre seus ombros estava um casaco de caxemira branco que parecia custar mais que a casa americana média. Ela usava óculos de sol oversized pretos, os quais ela lentamente removeu enquanto entrava na sala. Seu cabelo não estava mais em um coque bagunçado. Era uma cascata elegante e brilhante pelas suas costas, mas foi a joia que fez o ar sair da sala. Ao redor de seu pescoço estava a herança Cain, um colar de safira e diamante que tinha sido visto pela última vez em um museu em Viena. Ele cintilava sob as luzes severas do tribunal um fogo azul frio. Atrás dela caminhou Dominic Hale, carregando uma maleta de couro fina. Atrás dele caminhou Sebastian Kane. Clara não olhou para a galeria. Ela não olhou para a imprensa que tinha se esgueirado para o fundo. Ela caminhou pelo corredor central, seu olhar fixo para a frente. Enquanto ela passava pela mesa de Richard, o cheiro de seu perfume o atingiu. Não era o spray de baunilha de farmácia que ela costumava usar. Era e rosas raras. Uma mistura personalizada que ele tinha uma vez cheirado em uma princesa saudita durante uma viagem de negócios.
Ela parou na mesa do réu. Dominic puxou sua cadeira. Ela sentou cruzando as pernas e colocou um objeto singular na mesa, o cartão de titânio preto com o brasão do falcão. Richard sentiu um suor frio estourar em suas costas. Ele olhou para Arthur. Arthur estava pálido como um lençol, olhando para Dominic Hale. Aquele é Dominic Hale, Arthur guinchou. Richard, aquele é o açougueiro. Juiz Holloway, recuperando-se do choque dos guardas armados, pigarreou. Ele olhou para a mulher diante dele, então para sua pauta. Declare seu nome para o registro. Clara Ara não se levantou. Ela ajustou o microfone, inclinando-se ligeiramente. Clara Kane, ela disse. Sua voz era mais profunda, mais rica. Anteriormente Sterling, atualmente era presidente do consórcio Kane. O tribunal ofegou. Um murmúrio ondulou pela galeria. Kane. Alguém sussurrou. Como Kane Shipping, o império global de logística. Richard piscou. Kane não, isso é impossível. O nome dela é Davenport. Senhor Sterling, o juiz estalou. Silêncio. Dominic Hale se levantou, abotoando seu paletó. Sua honra, estamos aqui para abordar a moção frívola de fraude trazida pelo autor. Mas primeiro gostaríamos de submeter evidências de que o autor, Sr. Sterling, não possui realmente a condição financeira para processar minha cliente. Com licença. Richard se levantou, ignorando o puxão de Arthur em sua manga. Eu valho 2 bilhões de dólares. Dominic sorriu. Ele pegou um documento de sua maleta. Correção, Dominic disse suavemente. A partir das 9h30 da manhã de hoje, 3 minutos atrás, o consórcio Kane adquiriu um interesse controlador na dívida da Sterling Dynamics. Nós efetivamente chamamos seus empréstimos de Sr. Sterling. Tecnicamente falando, minha cliente agora possui sua cadeira, sua mesa e o terno em que você está de pé. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard olhou para Clara. Ela virou a cabeça lentamente, encontrando seus olhos. Pela primeira vez em 5 anos, ele viu a verdade. Ele não era o tubarão, ele era a isca. Clara ofereceu a ele um pequeno sorriso de pena. Eu te disse, Richard. Ela disse suavemente, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você deveria ter me deixado ficar com a prataria. O silêncio no tribunal não era a quietude da paz. Era o vácuo antes de uma explosão. Richard Sterling ficou congelado, sua mão meio levantada em protesto. Sua mente não podia processar as palavras que Dominic Hale tinha acabado de falar. Interesse controlador na dívida chamou os empréstimos. Soava como algaravia. Sterling Dynamics era intocável. Ele era intocável. Isso é absoluto gangorra. Richard finalmente gaguejou, sua risada soando maníaca. Sua honra! Isto é um truque teatral barato para distrair do fato de que esta mulher é uma fraude. Eu quero ela presa por perjúrio. Juiz Holloway olhou para os documentos que Dominic tinha colocado no banco. Ele ajustou seus óculos, virando uma página. Suas sobrancelhas dispararam em direção à sua linha do cabelo. Ele olhou para o selo nos documentos, o inegável relevo pesado da Comissão Bancária Internacional. Senhor Sterling, o juiz disse, sua voz incomumente alta. Eu sugiro que o senhor se sente. Eu não vou sentar, Richard gritou, sua compostura se fraturando. Ele apontou um dedo trêmulo para Clara. Ela é uma ninguém, uma garçonete. Ela não tem dinheiro para comprar um café, muito menos minha dívida. Clara não piscou. Ela simplesmente bateu o dedo na mesa de mogno. Toque, toque. Dominic Hale deu um passo à frente novamente. O Sr. Sterling opera sob a ilusão de que sua empresa é líquida. Na realidade, a Sterling Dynamics tem estado alavancando seus ativos para financiar seu estilo de vida extravagante. Os empréstimos eram detidos por um consórcio de bancos em Zurique. O consórcio Kane comprou essas notas às 8h55 da manhã. Cláusula 14b do acordo de empréstimo afirma que no evento de uma mudança na propriedade da dívida, o novo detentor pode exigir o reembolso imediato do principal se o mutuário for considerado de alto risco. Dominic virou-se para Richard, seu sorriso afiado como uma navalha.
Nós o consideramos de muito alto risco, Richard. O telefone de Richard zumbiu em seu bolso então novamente. Então ele começou a vibrar continuamente. Ele o puxou, ignorando o olhar do oficial de justiça. Notificação. Conta do Bank of America congelada devido à ação de credor. Notificação. Chase Sapphire. Cartão recusado. Texto do CFO Richard. O que está acontecendo? As contas estão bloqueadas. A folha de pagamento está saltando. Quem é Kane? Richard sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele olhou para Arthur Pendleton. Seu advogado estava digitando furiosamente em seu tablet, seu rosto cinzento. É verdade, Arthur sussurrou horrorizado. Eles colocaram um penhor em tudo, Richard. As contas operacionais, a holding imobiliária, até o iate. O iate está em uma LLC, Richard sibilou. Eles perfuraram o véu corporativo, Arthur disse, olhando para Dominic com uma mistura de medo e admiração. Eles provaram a mistura de fundos. Richard, eles têm tudo. Clara Ara inclinou-se para o microfone novamente. O tribunal prendeu a respiração. Eu tentei sair quietamente, Richard. Ela disse, sua voz suave e desprovida de raiva, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Eu te ofereci um corte limpo, mas você queria um espetáculo público. Você queria verificar meus bens. Ela gesticulou para Dominic. Meu patrimônio líquido é de aproximadamente 40 bilhões de dólares, Clara Ara disse. Mais ou menos flutuações de mercado. Os 50 mil dólares que você me ofereceu, eu gastei mais do que isso no combustível para voar aqui hoje. Um ofegar ondulou pela galeria. Os repórteres no fundo estavam digitando furiosamente em seus telefones. A manchete já tinha mudado. Esposa garçonete revelada como bilionária secreta. Richard afundou em sua cadeira. Ele olhou para Jessica. Ela estava olhando para Clara Ara, sua boca ligeiramente aberta, olhos arregalados. Ela não estava mais olhando para Richard com adoração. Ela estava olhando para a mulher do outro lado do corredor como se ela fosse um deus. Sua honra, Dominic disse. Dado que o autor entrou com este processo sob o falso pretexto de que minha cliente estava destituída e buscando defraudá-lo por dinheiro, o qual ela claramente não precisa, nós movemos para demissão imediata com prejuízo. Além disso, estamos servindo o Sr. Sterling com um contraprocesso por difamação de caráter. Nós estaremos buscando danos. Danos? Richard roqueou. Você pegou minha empresa. Nós pegamos sua garantia. Dominic corrigiu. O processo de difamação é pessoal. Nós estamos pedindo um really. É o principal, você vê. Juiz Holloway bateu seu martelo. Caso encerrado. Sr. Sterling, coloque seus assuntos em ordem e que Deus o ajude. O tribunal irrompeu. Repórteres avançaram, gritando perguntas. Senhorita Kane, por que você escondeu sua identidade? Richard, você está falido? É verdade que sua família possui as linhas de navegação? Clara Ara se levantou. Os 6 seguranças imediatamente formaram uma falange ao redor dela. Ela não olhou para trás para Richard. Ela se virou e caminhou pelo corredor, o casaco branco fluindo atrás dela como uma capa real. Richard sentou-se sozinho à mesa. Arthur estava embalando sua maleta com velocidade frenética. Onde você vai? Richard exigiu, agarrando o braço de Arthur. Corrija isso entre com uma liminar. Eu não posso te representar mais, Richard, Arthur disse, puxando seu braço. Minha firma tem um conflito de interesse. Que conflito? Nós representamos o consórcio Kane em Londres, Arthur disse, evitando seus olhos. Nós não sabíamos que era ela. Eu sinto muito, Richard. Você está por sua conta. Arthur se afastou apressado, deixando Richard sentado nos destroços de sua vida. Ele procurou por Jessica. Ela estava parada perto da saída, digitando em seu telefone. Jessica, Richard disse, levantando-se em pernas trêmulas. Nós precisamos ir. A imprensa está enxameando. Traga o carro. Jessica olhou para cima. Seus olhos estavam frios. Ela não se moveu. A chuva tinha parado quando Richard saiu do tribunal,
Mas a tempestade estava longe de acabar. Ele empurrou através da multidão de repórteres, protegendo seu rosto com seu paletó. Sem comentário. Sem comentário. Ele alcançou o meio-fio onde seu comboio estava esperando. Mas os motoristas não estavam abrindo as portas. De fato, os motoristas não estavam lá. 2 homens em macacões azuis estavam anexando correntes ao para-choque dianteiro de seu Mercedes Classe S. Um caminhão de reboque estava parado com o motor ligado em frente a ele. "Ei!" Richard gritou, correndo para a frente. "O que você está fazendo? Aquele é meu carro." Um dos motoristas do caminhão de reboque, um homem corpulento com um cigarro pendurado no lábio, checou uma prancheta. Ordem de apreensão emitida pela Kane Financial Services. Inadimplência nos pagamentos de aluguel. "Eu não alugo", Richard gritou. "Eu possuo este carro. Diz aqui. Você usou o título como garantia para um empréstimo comercial no ano passado." O motorista encolheu os ombros. "Banco chamou o empréstimo." "Chaves, por favor." Richard olhou para ele. Ele olhou ao redor pelos outros carros. Eles estavam todos sendo bloqueados ou engatados em caminhões. Ele girou para encontrar Jessica. Ela estava parada na calçada sob o toldo do tribunal, ficando seca. Ela estava segurando seu telefone, rolando pelo Instagram. "Jessica", Richard gritou. "Chame um Uber. Eles estão levando os carros." Jessica olhou para cima. Ela lentamente desceu os degraus, cuidadosa para não molhar seus saltos nas poças. Ela parou a alguns pés dele. "Eu não posso fazer isso, Richard," ela disse. Sua voz era diferente. A doçura açucarada tinha sumido, substituída por um aborrecimento nasal plano. "O que você quer dizer? Apenas chame um carro." "Eu quero dizer", Jessica disse, inspecionando sua manicure, "que meu cartão de crédito estava ligado à sua conta corporativa. E já que isso está congelado, eu estou falida." "É temporário", Richard insistiu, agarrando os ombros dela. "É um erro bancário. Eu vou consertar isso. Nós iremos para a cobertura. Eu tenho dinheiro no cofre." Jessica riu. Era um som cruel e afiado. Ela encolheu os ombros, tirando as mãos dele de seus ombros. "Você não entende, não é?" ela disse zombando. "Eu acabei de ver as notícias, Richard. Você não apenas perdeu a empresa. Você perdeu a mulher. Você sabe quem é Clara Kane. Ela é realeza e você a tratou como se ela fosse a empregada." "Ela me enganou", Richard chorou. "Ela mentiu. Ela te testou", Jessica corrigiu. "E você falhou feio." Ela deu um passo para trás. Um SUV preto parou no meio-fio Uber Black. "Onde você vai?" Richard perguntou, pânico subindo em seu peito. "Você vem comigo." "Para onde?" Jessica perguntou. "A cobertura. O porteiro acabou de me mandar mensagem. As fechaduras foram trocadas. A administração do edifício foi notificada do despejo." Ela abriu a porta para o Uber. "Jessica, espere. Eu te amo." Richard estava desesperado agora, agarrando-se a palhas. "Nós podemos superar isso." Jessica pausou. Ela olhou para ele. Mesmo. Olhou para ele pela primeira vez sem o filtro do dinheiro dele. Ela viu um homem suando, ficando careca, em um terno que de repente era grande demais para ele. "Você não me ama, Richard," ela disse. "Você amava que eu te fazia sentir grande, mas você parece realmente pequeno agora." Ela entrou no carro. "Espere." Richard avançou para a porta. "Me devolva a pulseira. A pulseira de tênis. Vale 50 mil." Jessica baixou a janela apenas 1 polegada. Ela segurou seu pulso, exibindo os diamantes. "Considere como indenização." Ela disse. A janela subiu e o carro acelerou, espirrando água suja de poça nos sapatos de couro italiano de Richard. Richard ficou sozinho no meio-fio. Os repórteres tinham conseguido suas fotos e estavam perdendo o interesse, seguindo para editar suas filmagens. O caminhão de reboque arrastou seu Mercedes para longe com um guincho de pneus. Ele deu um tapinha em seus bolsos, carteira, telefone. Ele abriu seu aplicativo bancário novamente.
Saldo 42.000 Holden. Ele checou suas economias pessoais. Saldo 0 RSU. Ele tentou ligar para seu CFO direto para a caixa postal. Ele tentou ligar para sua mãe direto para a caixa postal. Ele olhou para o céu. O helicóptero estava há muito tempo partido. O jato particular estava provavelmente já a meio caminho de Paris ou Barley, ou onde quer que bilionários fossem para rir dos camponeses. Ele era Richard Sterling. Ele era um visionário. Ele era um titã da indústria. E ele não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Alto acima das nuvens dentro do Gulf Stream, a atmosfera estava quieta. Clara tinha trocado o vestido de tribunal por um suéter de cachemira macio e leggings. Ela estava encolhida no assento oversized, um copo de água em sua mão. Sebastian sentou em frente a ela, revisando os arquivos de aquisição. Nós temos os ativos seguros, Sebastian disse. Sterling Dynamics será absorvida pela Kentech. Nós vamos tirar a marca, demitir o conselho e manter a equipe de engenharia. Eles eram a única parte boa da empresa de qualquer forma. E a casa? Clara perguntou. Executada. Nós vamos colocá-la no mercado no próximo mês. Os rendimentos vão para a caridade de sua escolha. O abrigo para mulheres agredidas no centro de Seattle, Clara disse instantaneamente. Nomeie a ala em homenagem a ele. O Centro Richard Sterling para Segundas Chances, Sebastian Hill. Isso é maravilhosamente mesquinho. Eu amo isso. Ele olhou para sua sobrinha. Ela não parecia triunfante. Ela parecia cansada. Você está feliz, Clara? Clara olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o horizonte em ouro e roxo. Eu não estou feliz, tio, ela disse. Ele era meu marido. Eu o amei uma vez. Não é uma vitória perceber que a pessoa com quem você dormiu ao lado era um monstro. É apenas um alívio. O que você fará agora? Sebastian perguntou. Voltar aos negócios da família. O assento no conselho é seu se você quiser. Clara balançou a cabeça. Ainda não. Eu passei 5 anos interpretando um papel. Eu esqueci quem eu era. Eu preciso encontrar Clara Kane novamente. E onde você fará isso? Clara sorriu. Ela alcançou sua bolsa e puxou um folheto que ela tinha pego semanas atrás, antes do divórcio, antes da tempestade. Há um vinhedo na Toscana, ela disse. Ele está falhando. Má gestão, vinho terrível, mas solo bonito. Eu o comprei esta manhã sob uma empresa de fachada. Você quer cultivar uvas? Sebastian levantou uma sobrancelha. Eu quero construir algo real, Clara disse. Algo que cresce da terra para cima. Sem mentiras, sem pretensões, apenas trabalho. Toscana Sebastian disse, tocando o interfone. Mudança de piloto, claro. Florença. Clara fechou os olhos. Pela primeira vez em 5 anos, ela não teve que se preocupar se seu vestido estava certo, ou se ela estava rindo das piadas certas, ou se ela estava ocupando muito espaço. Ela respirou fundo. Ela estava livre, mas a história não estava bem acabada. Porque no mundo dos canes, pontas soltas nunca eram deixadas amarradas. E Richard Sterling era uma ponta solta que estava prestes a desvendar completamente 6 meses depois. O sol toscano era pesado e doce, cheirando a terra quente e uvas amadurecendo. Nas colinas ondulantes de Chianti, a Vila de Lai, Vila da Paz, tinha passado por uma transformação. As paredes de pedra, outrora em ruínas, foram restauradas. As videiras crescidas podadas em fileiras limpas e produtivas. Clara estava no vinhedo usando botas de trabalho, jeans e uma camisa de linho manchada de terra. Suas mãos, outrora manicuradas à perfeição, para jantares de gala, estavam mais ásperas agora, calejadas das tesouras de poda. Ela passou uma mão sobre um cacho de uvas Sangiovese. Elas eram roxas profundas, quase pretas e cheias de suco. Elas estão prontas, senhora, disse Marco, o velho gerente do vinhedo que tinha vindo com a propriedade. Ele olhou para ela com respeito genuíno.
Não por causa do dinheiro dela. Ele não sabia que ela era uma bilionária, mas porque ela era a primeira proprietária em 50 anos que realmente acordou às 5h da manhã para trabalhar nos campos com ele. Nós colhemos amanhã ao amanhecer, Marco, Clara disse sorrindo. Ligue para a vila. Nós precisaremos de mãos extras. Veja, senhora. Enquanto Marco se afastava, um Range Rover preto subia a poeirenta entrada ladeada por ciprestes. Clara o observou se aproximar. Ela não estremeceu. Ela sabia quem era. Sebastian Cain saiu. Ele não estava usando seu terno de 3 peças usual. Ele estava em calças chino casuais e uma camisa polo, parecendo relaxado. Ele segurou uma garrafa de vinho em uma mão e um envelope Manila grosso na outra. A safra de 2018, Sebastian disse, entregando a ela a garrafa das reservas da família em Bordeaux. Eu pensei que você poderia precisar de uma bebida de celebração. Celebração? Clara limpou suas mãos em um pano. Está feito? Sebastian acenou com a cabeça. Ele colocou o envelope na mesa rústica, ao ar livre. A investigação federal está encerrada, ele disse. A ESSEC encontrou prova inegável de peculato, evasão fiscal e insider trading na Sterling Dynamics. A equipe de contabilidade forense que você contratou. Eles não perderam um único centavo. E Richard, Clara perguntou. Ela não perguntou com malícia. Ela perguntou com a curiosidade distante que se poderia ter sobre uma tempestade que havia passado. Ele fez um acordo judicial, Sebastian disse, puxando uma foto do envelope. Clara olhou para ela. Era uma foto granulada de paparazzi tirada fora de um tribunal federal em Seattle. Richard parecia 20 anos mais velho. Seu cabelo estava afinando seu rosto magro. Ele estava usando um macacão laranja, seus pulsos algemados à sua cintura. 5 anos em prisão federal, Sebastian explicou, seguido por 10 anos de liberdade condicional. Ele está impedido de servir como oficial de qualquer empresa pública por toda a vida. Seus bens foram liquidados para pagar os credores. A cobertura, os carros, a coleção de relógios, tudo se foi. E Jessica Sebastian sorriu presunçosa. Ela testemunhou contra ele em troca de imunidade. Ela alegou que era uma vítima de sua manipulação. Ela está atualmente tentando lançar um reality show sobre ser uma sobrevivente. Ele tem 0 espectadores. Clara olhou para a foto de Richard uma última vez. Ela lembrou do dia em que assinou os papéis do divórcio. A arrogância, a crueldade, o jeito que ele tinha reduzido sua existência inteira a um cheque de $50 mil. Ela sentiu nada. Sem alegria, sem raiva, apenas um senso quieto de equilíbrio restaurado. O universo tinha se corrigido. Ela deslizou a foto de volta para o envelope. Queime-o, ela disse. Sebastian acendeu um fósforo. Eles observaram o envelope pegar fogo na fogueira de pedra, as chamas enrolando ao redor da imagem de Richard Sterling, até ele ser nada além de cinzas levadas pela brisa toscana. Há uma última coisa, Sebastian disse, seu tom mudando. Uma carta. Ele a escreveu de sua cela de detenção. Ele implorou a seu advogado para entregá-la a você. Ele estendeu um pedaço dobrado de papel pautado. Clara hesitou. Então ela a pegou. Ela desdobrou o papel barato e áspero. A caligrafia era trêmula, desesperada. Clara, eu sei que você provavelmente não vai ler isso. Eu sei que eu não mereço isso. Mas eu tenho que perguntar, por que você tinha bilhões? Você poderia ter me deixado anos atrás. Você poderia ter me esmagado no dia em que nos conhecemos. Por que você ficou? Por que você fingiu ser nada? Eu sento aqui toda noite pensando nisso. Eu te tratei como se você tivesse sorte de estar comigo. Mas o tempo todo você era quem estava segurando o céu. Eu era o rei de um castelo de papelão. E eu nem sabia, se eu soubesse. Se eu tivesse apenas sabido quem você realmente era, eu teria sido diferente. Clara leu as palavras 2 vezes. Se eu soubesse quem você realmente era, eu teria sido diferente. Ela riu suavemente.
um som triste e final. É exatamente por isso que eu o deixei, ela sussurrou. O que diz? Sebastian perguntou. Ele diz que teria me amado se soubesse que eu era rica, Clara disse, amassando a carta. Ele ainda não entende. Ele pensa que valor vem de uma conta bancária. Ele pensa que poder vem de um nome. Ela jogou a bola amassada de papel nas brasas moribundas do fogo. Ele nunca me viu, Clara disse, olhando para seu vinhedo, onde as uvas eram pesadas e doces, cultivadas de seu próprio trabalho árduo, não sua herança. Ele só viu o reflexo do que ele queria ver. Um adereço, um fã, uma vítima. Ela se virou para Sebastian, seus olhos azuis brilhantes e ferozes. Eu não sou mais Clara Sterling. Eu não sou nem mesmo apenas Clara Kane. Eu sou apenas Clara. E Clara, Sebastian disse, servindo 2 copos de vinho, tem uma colheita para liderar. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a Toscana em um fulgor de ouro. Clara já estava nos campos, suas tesouras clicando ritmicamente. Ela não estava usando diamantes. Ela não estava voando em um jato particular. Ela estava suando metade com Marco. Suas mãos manchadas de roxo com o suco das uvas. Ela estava construindo algo real. Longe em uma cela fria de concreto, Richard Sterling sentou-se em uma cama de metal. As luzes zumbiam acima. Ele olhou para a parede em branco, esperando por um futuro que nunca viria. Ele tinha querido o mundo, mas em sua ganância de possuí-lo, ele tinha jogado fora a única coisa nele que era verdadeiramente real. Ele tinha aceitado o divórcio com tudo, e ele tinha pousado com nada. E essa é a história de Clara e Richard. É um lembrete brutal que na vida, a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. Richard mediu seu valor em dólares e esqueceu que caráter é a única moeda que importa. Ele confundiu o silêncio de Clara por submissão e sua bondade por fraqueza. No momento em que ele percebeu seu erro, o jato já tinha decolado. Se você gostou desta história de justiça, vingança e reaver o poder de alguém, por favor aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever e ligar o sino de notificação para que você nunca perca uma história e me diga nos comentários. Você pensa que Richard mereceu seu destino ou Clara foi muito dura? Eu leio todo o comentário. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.